Então vamos, irmãos, agora para a palavra e vamos ver um pouco mais sobre essa experiência que a Ana testemunhou aqui. João 5, verso 24. Amém? Todo mundo encontrou? João 5, verso 24. Jesus falando. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos gratos ao Senhor pela palavra, pela Tua palavra que é chegada a nós mais uma vez. Agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que ela é poderosa e que ela cumpre um propósito no Teu coração. Pedimos que isso seja a realidade de todos nós nessa noite. Ao ouvir a Tua palavra, aquilo que cumpre no Teu coração seja a realidade das nossas vidas. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença, obrigado pelos irmãos, obrigado por cada um aqui. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus aqui, irmãos, nessa palavra, ele tem algo, ele diz algo tremendo. Ele diz que aquele que tem em si a capacidade de ouvir Suas palavras e crer naquele que o enviou, esse tem a vida eterna, não entra em juízo, passou, olha como ele fala, da morte para a vida. Ouçam isso, irmãos, somente Cristo, somente através das Suas palavras, somente pela fé, o homem pode encontrar e lhe é possível esta experiência. Não entrar em juízo, passar da morte para a vida, por meio da palavra de Cristo e da fé em Deus, porque aquele que ouve Suas palavras e crê, essa é a mensagem do Evangelho. O homem passou, esse é o tempo do verbo usado aqui, olha que interessante. Passou, ele não diz aqui passará, ele diz passou da morte para a vida. Que bendita é essa experiência. Que maravilhoso é provar disso, ouvir as palavras de Cristo, ouvir Sua voz, crer nele, crer em Deus e então passar da morte para a vida. Glória a Deus pela mensagem do Evangelho, glória a Deus por essa experiência, glória a Deus por essa capacidade em Cristo, irmãos, de ter a vida eterna, de passar da morte para a vida. Bom, para exemplificar essa experiência, João traz um exemplo que é conhecido, creio eu, da maioria de nós, mas que deixa isso muito claro. O que é esse passar da morte para a vida através da palavra de Cristo, crendo na palavra de Cristo? Veja só, irmãos, me acompanhem, por favor, João 5, verso 1 a 5. Diz assim: passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movessem a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava naquele tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Olhando rapidamente, irmãos, para esse texto, o que nós podemos ver? Aqui há um quadro, da situação do homem, da humanidade, no seu estado de decadência e morte. Eis aqui literalmente a figura de um cenário de morte.
mas onde a graça e a misericórdia de Cristo andam muito perto. Olha só, diz aí a palavra que havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Por um lado temos essa situação, uma festa e Jesus subindo para Jerusalém. O relato começa bem, a história começa bem, não é mesmo? Começa com festa, começa com Jerusalém, a cidade santa, começa com Jesus. Aparentemente, a princípio, tudo bem. Mas então observe, o verso 2 a 5 diz assim: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Olha que interessante. Diz a palavra que ali, bem próximo da festa dos judeus, bem próximo da cidade santa, bem próximo de onde Jesus estava, junto à porta das ovelhas, eu gosto dessa expressão, junto à porta, bem próximo, né, da porta das ovelhas, por onde as ovelhas deveriam passar, junto à porta, ali, naquele exato lugar, existe um tanque, chamado Casa de Misericórdia, Betesda, onde literalmente jazia, ou seja, estavam sendo sepultados, né? Se encontravam em estado de morte, uma multidão de pessoas. Vocês não acham curiosa essa cena? Ali junto à porta das ovelhas, junto, bem próximo da porta, ali bem próximo da festa, ali bem próximo de Jesus, ali em uma casa de misericórdia, ali esperando que as águas se movessem, ali esperando o enviado de Deus, o anjo de Deus, ali esperando a cura, ali uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Infelizmente, jaziam. Essa era a condição deles. Esperar e jazer. Esperavam e jaziam. Eis o retrato, irmãos, de uma multidão de pessoas ainda hoje, ali bem perto, junto à porta. Era entrar pela porta, era passar pela porta. Junto, bem perto da festa, bem perto de Jesus, numa casa de misericórdia, como muitas que tem por aí, mas jazendo, esperando e jazendo, esperando a água se mover, as águas se movendo, esperando os enviados de Deus, os anjos de Deus, esperando, alguns 38 anos, esperando e jazendo. Diz a palavra que estava ali um homem enfermo havia 38 anos. João descreve ali, estava ali, naquele exato lugar, um homem, como eu e você, enfermo. 38 anos. Imagine essa cena, irmãos. 38 anos esperando e morrendo. Esperando e morrendo. Junto, bem próximo da festa, bem próximo da porta, ali, em meio a uma multidão, jazendo. Só a graça, só a misericórdia, não é mesmo? 38 anos, próximo, perto, mas jazendo. A festa está ali, mas ele está ali jazendo. Bom, o que acontece? Olha só. Versos 6 a 14. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado.
Tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Diz a palavra aqui no verso 6 que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que este homem estava ali há muito tempo, Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? Interessante isso, não é mesmo? João diz que Jesus viu e sabia, né? Ele não foi pego de surpresa. Quanto tempo você está aqui? Jesus sabia que aquele homem estava lá já há muito tempo. Mas Jesus, ao ver aquele homem, e mesmo sabendo, né, que ele estava lá há muito tempo, que ele ali jazia junto com aquela multidão, Jesus, o que ele fez? O que ele faz? Jesus perguntou àquele homem: queres ser curado? Irmãos, guardem o que eu vou dizer a vocês. A primeira coisa que Jesus faz em relação ao homem em um estado de morte, porque é assim que esse homem se encontrava, ele jazia. A primeira coisa que Jesus faz é perguntar ao homem: quer ser curado? Quer sair dessa situação? Quer entrar pela porta? Quer passar para a festa? Quer a vida? Quer conhecer a vida? Irmãos, por que Jesus faz isso? Sabendo que ele estava lá, sofrendo, jazendo há 38 anos, vendo que ele estava lá há 38 anos. Por que Jesus faz essa pergunta? Por que isso é necessário? Perguntar ao homem: quer cura? Quer vida? Isso não parece ser óbvio? Não é mesmo? Ele sabia, 38 anos. Por que ele faz essa pergunta? Quer ser curado? Quer a vida? Quer sair dessa situação? Por quê? Por que vem essa pergunta? Irmãos, ouçam. Jesus faz isso porque o homem precisa responder isto em verdade para Deus. Ou seja, o homem realmente precisa querer diante de Cristo. O homem precisa realmente querer diante de Deus. Quem está fazendo essa pergunta? É Cristo. E o homem precisa dar essa resposta diante de Cristo. É diante de Deus que esse querer tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Você quer ser curado? Não é diante dos homens, não é diante das multidões, é diante de Deus. Tem que ser curado? Você quer ser curado? Todos nós, de um modo ou de outro, teremos que dar essa resposta diante de Deus. Todos nós. Você quer? Você quer a vida? Você quer entrar pela porta? Você quer ir onde está a festa? Você quer? Quem pergunta isso é Cristo. E a resposta tem que ser dada a Ele. Tem que ser dada a Ele. Não é diante de mim. Não é diante de vocês. É diante dEle. Você quer? Quer a vida? Poxa vida, mas ele sabia, não sabia? Sabia, mas a resposta precisa vir. Precisa ter uma resposta. E tem que ser em verdade. Porque diante dele, só em verdade. A gente não engana ele. Por isso que o homem tem que dar uma resposta diante dele. Ele vê todas as nossas mazelas, ele sabe, ele viu 38 anos jazendo, ele sabe. Mas tem que dar uma resposta. Do homem tem que partir uma resposta. Quer ser curado? Bom, veja só,
Verso 7 diz assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outros antes de mim. Olha só que interessante. Qual foi a pergunta de Jesus? Se ele queria ser curado. Queres ser curado? A resposta podia ser muito simples. Sim ou não. Né? Sim ou não. Note bem, quando aquele homem responde a Jesus, observe que ele não diz nem sim nem não sobre querer ser curado. Que resposta que ele dá? Ao invés de dizer sim ou não, né, aquele homem simplesmente muda de assunto e encontra uma razão, uma desculpa para estar ali naquela situação há tanto tempo. O homem talvez tenha ali pensado: quero ou não quero ser curado? Bom, não sei. O que eu sei, Senhor, é que não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Essa é a resposta que ele dá. A pergunta foi: quer ser curado? Sim ou não? Ele fala: bom, não sei. Sei que não tem ninguém que me bota na água. Está bem explicado por que Jesus pergunta. Entendeu? Senhor, isso eu sei, que ninguém nesse mundo, ninguém nessa casa de misericórdia, ninguém nessa vida me põe no tanque. Estou aqui 38 anos, ninguém, Jesus, quer ser curado? Ninguém, Jesus. Ninguém aqui quer me ajudar, Jesus. Ninguém me ajuda. Sempre que eu tento, sempre que eu vou, desce outro antes de mim. Estou brincando? Não, é o que ele falou. Interessante a resposta desse homem, né? Não é? Essa foi a resposta que aquele homem deu diante de Deus. Irmãos, somos assim muitas vezes. Deus está ali muitas vezes nos perguntando: quer ou não quer? Você quer a vida? Você quer a transformação? Você quer entrar para a porta? Você quer? E nós encontramos os culpados, as desculpas, as razões para tudo. Nossos olhos estão na água, nos anjos, nos anos, está na multidão. Afinal de contas, irmãos, temos sempre muitas razões para estar ali daquela maneira. É ou não é? Sabe o que nos falta muitas vezes? Sabe o que nos falta, irmão? Tem nos faltado muitas e muitas vezes. Nos falta prestar a devida atenção no que Deus está nos falando e realmente responder diretamente a isso. Quer ser curado? Às vezes nos falta prestar a devida atenção no que Deus tem nos falado e responder diretamente a isto. Nós não damos uma resposta a isso. Deus nos pergunta, mas muitas vezes nós mudamos de assunto fácil, completamente. O problema está na água, o problema é que não tem ninguém, o problema está na casa de misericórdia, o problema está no anjo que não veio, o problema é que tem sempre um na minha frente, o problema é que é muita gente jazendo, o problema é que é 38 anos, o problema... A gente muda, a gente sai e não dá resposta. Falta-nos, muitas vezes, a prestar, né, a condição de ter a devida atenção, a atenção certa ao que o Senhor está falando. E responder a isso, diretamente isso. Deus nos fala sobre isso e nós respondemos sobre aquilo outro. Deus nos fala sobre se realmente queremos e nós respondemos sempre sobre o porquê estamos assim. Não era isso que o Senhor queria ouvir? É assim que nós somos muitas vezes. Irmãos, definitivamente a morte pairava por aquele lugar. Sobrevoava aquelas pessoas. Tocava aquelas pessoas. A morte. Por quê? Porque havia uma morte de espírito naquele lugar.
Porque havia uma morte de atitude diante de Deus naquele lugar. Porque havia uma morte de uma resposta favorável e certa do homem a Deus naquele lugar, e não às circunstâncias. Vocês entendem isso? Entendem, irmão? Havia, literalmente, morte pairando naquele lugar. Sobre aquelas pessoas. 30 e tantos anos, muitos jazendo, coxos, enfermos, leprosos, cegos, jazendo naquele lugar. Bom, agora veja, como só em Cristo, só por meio de ouvir a sua palavra, só por meio da fé em Deus e não nos tanques dessa vida, que o homem realmente pode passar da morte para a vida. A palavra diz assim, no verso 8 ao 14. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado. Não tinha lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Depois, irmãos, de perguntar ao homem se ele queria ser curado, depois daquela resposta desfocada, desviada do homem para o Senhor, Jesus então tem duas palavras diretas a ele. Duas. Quais são elas? Primeira palavra, verso 8 a 9. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, diz a palavra, o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Jesus definitivamente, irmãos, por amor, por graça, por misericórdia, é por isso, não por méritos, porque aquele homem não dá uma resposta certa para Deus, mas por graça, por misericórdia, por amor, o Senhor diz a ele, levanta. Toma o teu leito e anda. O que acontece? Diz a palavra que ao ouvir esta palavra de Cristo, imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e pôs-se a andar. Irmãos, eis aqui um homem agora iniciando a sua passagem da morte para a vida. Pense comigo, 38 anos sofrendo, 38 anos esperando um anjo. E tem gente assim na vida, 38 anos esperando um anjo. Em meio a uma multidão. Mas então vem uma palavra de Cristo para aquele homem. Não vem o anjo, vem a palavra. E o homem se viu curado e se levantou. Não precisou de tanque, não precisou de Betesda, não precisou de anjo, não precisou de água, não precisou ser carregado, não precisou de ninguém, somente de Jesus e sua palavra. Depois de 38 anos jazendo, bastou uma palavra de Jesus e o homem se levantou. Levanta. Toma o teu leito e anda. Glória a Deus pela palavra de Cristo. Será que temos consciência do poder da palavra de Cristo? Da glória que está na palavra de Cristo? Da majestade que está na palavra de Cristo? Levanta. Ele se levantou. Ela é suficiente, irmãos. A palavra de Deus é suficiente para levantar homens. Ela é suficiente para levantar homens e levá-los a passar da morte para a vida.
aqueles que jazem nos tanques e nos pavilhões das casas de misericórdia, 38 anos, quando a palavra de Cristo chega, Amém. ele se levanta. Não precisou mover água, não precisou de anjo, não precisou de ninguém carregar. Às vezes a gente acha que precisa de alguém carregando. E a gente está olhando lá, não tem ninguém me carregando, não tem ninguém me carregando. Sempre vai alguém na minha frente, porque não tem ninguém me carregando, não tem ninguém me carregando. Mas a gente precisa da palavra. A gente precisa ouvir essa voz. Levanta. Essa voz que vem cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de poder, porque nós não temos mérito. Levanta. Toma o teu leito e anda. Isso é suficiente para nos passar da morte para a vida. Agora um detalhe aqui, olha que interessante. João diz que aquele homem, quando ele ouve a palavra de Cristo, ele se viu curado. E tomou o leito e pôs-se a andar. Veja que interessante, irmãos. A palavra, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha que interessante. João diz que o homem se viu curado. Ele vê a cura. Esse homem se vê sendo curado ao ouvir a palavra de Deus. O que isso significa? Isso significa que ao ouvir a palavra do Senhor, quando o Senhor falou a ele, quando o Senhor falou ao seu coração, quando o Senhor fala, ministra sobre a sua vida, esse homem, ao ouvir a palavra de Jesus, encontrou de fato, irmãos, a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Eis o milagre da palavra de Cristo, irmãos, eis o milagre da fé. Entendem isso? A palavra veio e ele viu o que ele não via. A palavra veio e ele viu a cura. A palavra veio, ele se viu sendo curado. A palavra veio e ele se levantou, tomou o seu leito e saiu andando imediatamente. Imediatamente. Irmãos, nos falta às vezes esse ouvir e esse se ver. Amém. Se viu. Se viu. É lindo isso, quando o homem ouve a palavra de Deus e ele se vê na palavra de Deus. Ele se vê mergulhado naquilo. Ele se vê em experiência naquilo. Ele se vê fazendo parte daquilo, experimentando daquilo. Levanta. E ele levantou. Bom, para finalizar, faltava ainda uma palavra de Jesus para aquele homem. A coisa não acaba aí. Às vezes a gente acha que acaba aqui, tá bom. Mas ela não acaba aí. Calma lá. Olha só, segunda palavra, versos 12 a 14. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse? Os judeus vão lá e repreendem aquele homem porque ele sai andando com o leito na mão. E era sábado. E os judeus, sábado, não pode nem cura. Pode nada. E os judeus já foram lá e dão uma repreendida nele. Bom, aí eles perguntaram, quem é o homem que te disse? Toma o teu leito e anda. Aí o homem, o que fora curado, não sabia quem era. Interessante, né? Porque Jesus tinha se retirado, porque tinha muita gente naquele lugar. E às vezes a gente acha que Jesus se agrada com um monte de gente, Onde tem um monte de gente, Jesus quer estar lá no meio. Não é bem assim, viu? Bom, aí olha só. Mais tarde, diz a palavra, Jesus encontrou-o no templo. Ele disse, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Observe que curioso, irmãos. Diz aqui a palavra que mesmo depois da cura, aquele homem ainda não sabia quem era, quem o havia curado. Em outras palavras, aquele homem ainda não reconhecia Cristo. Aquele homem não conhecia Cristo. Ele foi curado? Ele foi curado, mas isso é uma parte da história. Tem outra.
Mais importante. Quem era que tinha te curado? Quem te curou? Quem te disse, levanta, toma o teu leito, anda? Quem? Quem? Ô, senhores irmãos, eis aqui uma realidade espiritual que pode acontecer muitas vezes, e acontece. O Senhor está ali, o Senhor faz algo na vida de uma pessoa, mas aquela pessoa ainda não o conhece. Para aquela pessoa, Jesus é somente mais um ali no meio da multidão. Jesus se misturou àquela multidão lá, tal, já não sabia mais quem era, tudo igual. Quem era? Irmãos, João diz aí no verso 13 que o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Aquele homem não sabia ainda quem Jesus era. Muita gente no lugar, não é mesmo? Quem era esse homem? Bom, para essa situação, Jesus também faz algo e tem uma palavra. Olha como a graça e a misericórdia, de novo, ela entra em ação. Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João disse aqui no Evangelho que mais tarde Jesus encontrou aquele homem no templo. O homem já não estava mais lá no tanque, já não estava mais lá naquele lugar jazendo, graças a Deus, né? Ele estava lá agora onde? No templo. Jesus encontrou no templo. Irmão, todos nós, de certo modo, também precisamos ser encontrados por Cristo no templo. Amém. Tem muita gente no templo, mas precisa ser encontrado por Jesus. Nem sabe quem é ainda. Quem é Jesus? Não sei, está lá no meio da multidão. Mas quem te curou? Quem é Jesus? Afinal de contas. Encontrou no templo mais tarde. Graças a Deus o Senhor nos encontra no templo. Que o Senhor nos encontre no templo. Para a gente saber quem Ele é. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eis aqui a palavra de Jesus que faltava ainda, irmãos, definitivamente, para aquele homem passar da morte para a vida. Tinha ainda uma palavra que estava faltando para aquele homem definitivamente passar da morte para a vida. Jesus disse a ele: olha, veja, note que já estás curado, mas não é só isso, tenho algo ainda a te dizer. Então eu digo, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, essa é sem dúvida a palavra que faltava e que falta muitas vezes para o homem passar da morte para a vida. Jesus disse: não peques mais. Está curado? Está no templo? Eu te encontrei. Então, não peques mais. Já está de pé? Já foi curado? Já está no templo? Me encontrou? Te encontrei? Então, não peques mais. Amém. Amém. É simples assim, irmãos. Entendeu? Está curado? Levantou? Está no templo? Te encontrou? Te encontrei. Então, não peques mais. Ouçam, né? Ouçam. Jesus diz: não peques mais. Aos olhos de Jesus, irmãos, né, ele queria ainda livrar ele de coisa pior. Porque 38 anos de sofrimento, isso é um terror para todos nós aqui. Mas para Jesus ainda tem coisa pior. Não peques, para que não te suceda coisa
pior, tem coisa pior ainda. Para nós isso basta, né? Mas ainda tem coisa pior. Jesus disse, não peques mais. Vocês entendem isso? Então, irmãos, veja, João 5:24 novamente diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê, esse tem a vida eterna. Esse não entra em juízo. Esse passou da morte para a vida. Qual que é a palavra de Jesus? Ouçam a palavra e creiam. Jesus disse, primeiro, quer? Segundo, levanta. E terceiro, não peques mais. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa experiência extraordinária, bendita, maravilhosa que é ter em nós a vida eterna, Senhor. Somente o Senhor, somente a Tua palavra, a graça do Senhor, a Sua misericórdia sobre nós é capaz de fazer isso que nós vemos na Tua palavra. Nos tirar da escuridão, da morte, nos tirar dessa situação jazendo e nos levar para a vida que há em Ti, Senhor. Senhor, conceda-nos o ouvido, Senhor, sensível, apto, Pai, à Tua voz, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o Espírito falando conosco, sem grito, sem gemido, sem sentimento, sem emoção, mas o Espírito falando. Quer? Falando, levanta. Falando, não peques mais. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela palavra, pela Tua palavra, Senhor. Glórias é o Teu nome, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Eu te peço, Senhor, eu oro, faça isso com todos nós. Leva-nos a passar da morte para a vida. Para a glória do Teu nome nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém.